Bem, meus amados irmãos, como é bom adorar o Senhor, né? Como é bom buscar a sua face, a sua presença. E eu quero falar nesse momento de 7 características da última geração. Eu gostaria que você atentasse no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a sua salvação, da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Meus amados, Deus avisou Noé que destruiria toda aquela geração e tudo o que tinha sobre a terra. Tudo que tinha vida, Deus decidiu destruir. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 17, diz assim: eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus. Noé temeu a advertência do Senhor, mas aos ouvidos da geração de Noé, este aviso parecia algo impossível, uma demência, insanidade, doidice, loucura, porque nesse período ainda não chovia e nem havia nenhuma possibilidade de chuva, pois a terra era regada com vapor que subia dela. Está escrito lá em Gênesis 2:6. Portanto, meus amados, mesmo que as advertências de Deus pareçam impossível aos nossos olhos, ou insanas, ou loucas ao nosso entendimento, mesmo assim, devemos atentar com temor e tremor. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia da violência, e eis que os desfarei com a terra. Amados, por causa da violência e de outros males generalizados daquela geração, Deus decidiu destruir juntamente com todos os seres vivos que habitavam na face da terra. Portanto, o Senhor disse a Noé, lá no capítulo 6, versículo 14: faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Lá em Gênesis 6:22 diz assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Meus amados irmãos, ouvinte, internauta, Noé temeu as advertências de Deus. Ele obedeceu suas instruções e construiu uma arca para salvar a sua vida e de sua família. Ele não foi displicente ao aviso de Deus, porque acreditava que o Senhor julgaria a sua geração. Após Noé construir a arca, lá no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, versículo 7, 16 e 19, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E entrou Noé, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. E o Senhor o fechou por fora. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra,
e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Deus cumpriu a sua advertência, derramando um dilúvio sobre aquela terra, aquela geração. E as águas do dilúvio cobriram todos os altos montes que haviam sobre a terra. Assim, todos os homens, como os animais, foram destruídos. E em Gênesis 7:23 diz assim: e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Amados, Noé pregou a justiça de Deus por 120 anos. Mas aquela geração dura de coração não temeu a advertência do Senhor e nem se arrependeu de sua maldade. Portanto, foram consumidos pelo dilúvio. Amados irmãos, nesse momento, a partir desse momento, eu quero fazer uma comparação. Porque Jesus ele traz aqui uma palavra muito forte para o nosso coração. Uma comparação com relação à geração de Noé e a geração que estamos vivendo. Vejamos o que Jesus falou acerca da geração de Noé. No livro de Lucas 17, 26 a 27, Jesus disse: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Jesus compara a última geração com a geração de Noé, a geração que antecede o arrebatamento, a geração que antecede a segunda vinda do Senhor. Portanto, vamos comparar a geração de Noé com a nossa em 7 características, baseado nesse versículo, do versículo 27, que Jesus ele fala que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, a primeira característica que nós podemos ver com muita clareza, a Bíblia diz, Jesus disse que eles comiam. Uma geração cujo Deus é o ventre, que só se preocupam com as coisas terrenas. Hoje, a população mundial sofre com uma doença chamada transtorno de comer compulsivo. As vítimas fazem cirurgia para reduzir o estômago, recorrem a medicamentos e a tratamentos rigorosos com o objetivo de diminuir o apetite e manter o corpo em boa forma. Portanto, meus amados, a palavra de Deus nos adverte contra essa mudança de valores. Filipenses 3,19 diz assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas nós devemos estar sujeitos à vontade de Deus, revelada em sua palavra, e cumprir o nosso maior empenho, que é o de promover os interesses do reino de Deus. Mas a alimentação tornou-se um problema de saúde pública, uma vez que o excesso ou a falta pode causar doenças. Os nutricionistas garantem que a gastronomia, os hábitos e os padrões alimentares são aspectos importantes para uma vida saudável. Assim sendo, meus amados, a alimentação tornou-se uma prioridade, um Deus para esta geração. Então essa é a primeira característica. Vamos ver agora a segunda característica. A
segunda característica da geração de Noé, Jesus disse que eles bebiam. Vivemos numa geração escravizada pelo consumo de drogas e bebidas. O consumo de drogas, meus amados, tem sido um grande problema na vida da população, causando várias consequências. Não só nos envolvidos com a droga, mas também sobre aqueles que não usam. E a embriaguez é um grave problema que tem afligido essa nossa sociedade. O abuso do álcool, com todos os seus efeitos, resultam em mortes desnecessárias, lares destruídos, esposas e filhos maltratados, e etc. Portanto, vivemos numa geração que tem prazer nas drogas, nas bebedices, nas orgias e coisas semelhantes. Porém, Deus está advertindo essa geração. Assim diz o Senhor, no livro de Gálatas 5:21, diz assim: invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí está a segunda geração, uma geração que bebe, uma geração escravizada pelo álcool, pelas drogas. E a terceira característica da geração de Noé, Jesus disse: casavam e davam-se em casamento. Os números de divórcios assustam. De acordo com o IBGE, a proporção é de 3 casamentos para um divórcio. E os casamentos que terminam em divórcio duram em média 14 anos no nosso país. Em nossa geração, os influentes, os ricões, as celebridades, os famosos, que são modelos da sociedade em nosso país e no mundo, casam-se, divorciam-se, incitando assim em nossa geração a banalização no casamento. Mas, meus amados, você que nos assiste, Deus julgará esta geração. No livro de Malaquias 2,16, ele diz assim: o Senhor: eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Essa é a terceira característica, amados, de Noé, comparando com a nossa. Vamos agora para a quarta característica. A quarta característica da geração de Noé é a população que multiplicou-se de forma assustadora. Em Gênesis 6:1 diz assim: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra. Atualmente, em nossa geração, não é diferente. Segundo a Organização das Nações Unidas, a população do planeta atingiu 7,2 bilhões de pessoas. Em 1950, haviam 2,53 bilhões de pessoas no mundo. E 70 anos mais tarde, a população mundial hoje é de 7,2 bilhões. E a ONU está preocupada com isso. A quinta característica da geração de Noé é a maldade dos homens que multiplicou-se. Essa é a quinta característica. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração
era amar continuamente, hoje, amados, não é diferente em nossa geração. Os homens vivem idealizando sucessivamente em seus pensamentos, planos, projetos, como construir bombas atômicas mais potentes, armas de destruição em massa, biológicas ou químicas, aviões, helicópteros, drones e caças de guerras com ogivas nucleares, só com o propósito de destruir a vida humana. Essa quinta característica é muito clara, comparando a de Noé com a nossa. E a sexta característica da geração de Noé era uma geração corrompida diante de Deus e repleta de violência, como diz no livro de Gênesis 6, 11 a 12. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Hoje também, em nossa geração, a corrupção está tão disseminada em nosso dia a dia que virou uma instituição cultural. E a nossa sociedade aprendeu a conviver com essa anomalia. Podemos ver também nessa geração a violência, a perversidade e o terrorismo que torturam, degolam, matam com requinte de crueldade. E isso demonstra que essa geração está corrompida e repleta de violência, como nos dias de Noé, a nossa geração. E a sétima e última característica da geração de Noé era o escárnio e o desprezo contra as advertências de Deus. Era o escárnio e o desprezo contra as advertências de Deus. 2 Pedro 2,5 diz assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé pregava a justiça divina, mas sua geração não temia as advertências de Deus. Portanto, ele e sua família prepararam-se, construíram uma arca, seguindo as orientações de Deus, e por obediência foram salvos. Mas aquela geração ímpia, que zombavam de Noé, que desprezavam ali a palavra de justiça que Noé pregava, dando ali os avisos divinos, foram todos consumidos. Todos foram consumidos. Jesus, ele disse, volto a dizer, Lucas 17, versículo 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Hoje esta geração também zomba e despreza as advertências de Deus, mas Jesus está deixando bem claro: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Noé preparou a arca, entrou na arca e foi salvo juntamente com a sua família. Foi arrebatado do dilúvio, para não morrer no dilúvio. Amados, Jesus arrebatará a sua igreja, e então virá o grande dia e terrível dia do Senhor, o qual Deus derramará seus juízos sobre a geração que ficar nessa terra na grande tribulação. Eu quero aqui refletir com você nesse momento.
Eu apresentei aqui 7 características da geração de Noé, comparando com a nossa geração. Vivemos numa geração que só se preocupa com as coisas terrenas, cujo Deus é o ventre. Vivemos numa geração escravizada pelo consumo de drogas e bebidas. Vivemos numa geração em que os números de divórcios assustam. Vivemos numa geração em que a população mundial multiplicou-se de forma assustadora. Vivemos numa geração em que a maldade dos homens multiplicou-se. Vivemos numa geração corrompida diante de Deus e repleta de violência. Vivemos numa geração que escarnece, que zomba, que despreza as coisas de Deus, que despreza a palavra de Deus, que despreza a igreja de Deus, que despreza as advertências de Deus. Vivemos numa geração comparada com a de Noé. Igreja de Cristo Jesus, prepara-te, prepara-te. Você que assiste esse vídeo, volte-se para Deus, prepara-te. Você que está desviado, prepara-te. O rei está voltando para arrebatar a sua igreja. O noivo está voltando para arrebatar a sua igreja. Queridos irmãos, irmãs, amigos, internauta, você que me assiste nesse momento, se desejamos estar preparado para o arrebatamento, devemos atentar para as advertências da palavra de Deus com temor e tremor. Então escute atentamente. Eu não quero dizer aqui que eu sou melhor do que você, ou menos pecador do que você. Não é isso. Mas eu quero dizer para você, escute atentamente. Arrependam-se dos seus pecados. Volte-se para Deus. Abandone a falsidade, a idolatria, o egoísmo, a avareza, a soberba, a desobediência, a blasfêmia, a obstinação, o orgulho. Abandone. Pare de ser ingrato com Deus e com as pessoas. Pare de desonrar seus pais. Pare de profanar as coisas sagradas. Pare de caluniar seus irmãos. Ame seus irmãos. Deixe de ser amigo dos prazeres deste mundo. Seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Deus, Ele quer ser seu amigo. Não tenha apenas uma aparência de religiosidade ou de piedade, como muitos estão tendo hoje. Tenha apenas uma aparência de piedade, uma aparência de religiosidade. Deus não quer isso. Seja piedoso, nascido de novo. Porque, meu amado, você que ainda não aceitou, você precisa entregar a tua vida para Jesus enquanto é tempo. Você que está desviado, você precisa voltar-se para Deus enquanto é tempo. Porque num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, seremos arrebatados. A igreja será arrebatada. Então, nesse momento, eu quero clamar por você. Eu quero orar por você. Eu não sei o estado em que você se encontra diante de Deus, mas como embaixador do Senhor, como pregador de sua palavra, eu conclamo a você nesse momento. Volte-se para Deus, entregue tua vida para o Senhor, e eu vou orar ao Senhor para que Ele receba você, para que Ele te perdoe. Como ministro de Deus, eu tenho essa autoridade, pela sua graça e bondade e misericórdia. Se você também está doente, vou estar orando por você, para que Deus te cure nesse momento.
Então feche seus olhos onde você está. Se você quer dobrar o seu joelho aí mesmo onde você está e receber Jesus na tua vida, faça isso com humildade. Se você quer aí mesmo assentado onde você está, onde quer que você esteja, traga tua vida para o Senhor. E você que está bem com Deus, seja fortalecido muito mais, seja encorajado, que a sua fé ela aumente, o seu amor por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, transborde no seu coração. Deixa eu orar por você. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro por essa pessoa que está aí de joelho, eu oro por essa pessoa que está aí nesse momento, Pai, assentada, com o coração quebrantado, contrito, tocada por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, Pai, derrama o teu perdão sobre ela, derrama a tua graça sobre ela, que ela seja liberta, restaurada, e que o Espírito Santo, Pai, faça essa pessoa nascer de novo, arrependida dos seus pecados e tendo uma vida voltada para o Senhor a partir de hoje. Oh meu Deus, eu também oro por essa pessoa que está doente, que está enferma, que o Senhor manifeste o teu poder sobre essa pessoa, Pai, que ela seja curada de câncer, que ela seja curada de qualquer que seja o mal, a moléstia. Se essa pessoa está sendo desenganada, se ela foi desenganada pelo médico, meu Deus, oh Pai, estende a tua mão, Pai, seja curado você, em nome de Jesus, seja curado você, seja curado desse mal, que essa dor desapareça do teu corpo, que o seu pai seja curado, que a sua mãe seja curada, que a sua esposa seja curada, que o seu marido seja curado, que os seus filhos sejam curados, seus amigos, a pessoa a quem você ora nesse momento, que ela também seja curada em nome de Jesus. Bem, amados, eu creio que Deus falou fortemente ao vosso coração. Permaneçam firmes com o Senhor para estar preparado para o arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento. Assim eu creio. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Não se esqueça de se inscreverem no canal e deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos abundantes. Deus abençoe.